Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje encerraremos o terceiro bimestre com o assunto Artes Integradas, que fala sobre as tradições populares miscigenadas. Lembrando que na próxima semana a gente já dará início ao quarto bimestre, utilizando, portanto, o caderno 4, tá? Então, gente, como vimos, nas unidades anteriores, estudamos algumas particularidades da arte feita no continente americano antes e depois da dominação europeia. Nas civilizações pré-colombianas, grande parte das obras produzidas pelos nativos foi destruída pelos espanhóis. E no Brasil, a dominação também foi feita de forma violenta, mas no século XVII, a vivência dos europeus nessas terras trouxe uma nova forma de arte. Dessa maneira, as produções artísticas refletiam a visão eurocêntrica em relação ao Novo Mundo, ou seja, estava relacionada, ao exotismo dos nativos indígenas e africanos escravizados e trazidos para nosso país, assim como a flora e a fauna locais e as características de escolas artísticas europeias que influenciaram a formação desses artistas. No entanto, com o passar do tempo, também houve a criação de produções artísticas no Brasil feitas por um povo miscigenado, que se inspirou na arte e na história do Velho Mundo, da África e do próprio Brasil. Quando se fala em miscigenado, pessoal e gente, está se referindo à mistura, à mescla de povos distintos, tá? Então, por isso, que aqui ele fala que isso fez surgir tradições populares brasileiras que são resultado dessa miscigenação das culturas indígenas, africana e europeia. E miscigenação cultural é a mescla, de diferentes culturas e vem por derivação de miscigenação, a mistura, a mescla de povos distintos, como já falei anteriormente. Então, esse, portanto, é o tema desta unidade, oralidade e tradições populares, vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Então, muitas são as tradições populares brasileiras e elas constituem um rico painel de culturas, cores, cantos e danças distribuídos por todo o território de nosso país. E a importância dessas tradições é tanta que muitas delas são consideradas patrimônios culturais. De acordo com a Unesco, o patrimônio cultural imaterial ou intangível compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam de seus conhecimentos a seus descendentes. Desse modo, podemos dizer que existe um trabalho para que elas sejam preservadas e levadas adiante por meio do ensinamento aos mais jovens, e a maior parte dessas tradições foi inicialmente passada de geração em geração sem registro escrito, apenas por meio da oralidade, certo? E veremos a seguir, algumas dessas tradições populares. A primeira delas é a literatura de cordel, tá? Então, a literatura de cordel é um gênero literário que faz parte da história do Nordeste, e pesquisadores acreditam que seu surgimento tenha ocorrido em Portugal, onde versos rimados e com métrica, divisão dos versos por números, previamente estipulados, eram vendidos em folhetos presos a finos cordões, os chamados cordéis. Assim, a literatura de cordel chegou com os colonizadores, precisamente a Salvador, primeira capital do Brasil, e dessa cidade, o cordel ele foi difundido para os demais estados do Nordeste brasileiro. Então, ainda hoje é possível encontrar
em feiras tradicionais os folhetos, né, que desde o fim do século XIX contém histórias sobre a cultura e a origem do povo brasileiro, assim como críticas bem-humoradas a políticos e personalidades públicas. E dessa forma, né, ou melhor, de forma muito criativa, o cordelista cearense Manuel Moreira Júnior criou um cordel no qual conta a história desse gênero literário, né, de suas origens até a atualidade, como podemos ver aqui, né, o beabá do cordel. Aqui ele fala o seguinte: descobri que na Península, né, Ibérica há séculos atrás. Essa arte era uma espécie de narrativas orais, recitadas nos castelos e nos palácios reais. Então perceba aí, né, que existe a rima, tá, gente? Dentro, né, de cada estrofe, né, com a divisão dos versos, né, por números, como eu já falei previamente, estipulados, tá? Então, aqui vocês podem ver depois, né, um pouco mais sobre esse beabá do cordel. E podemos dizer que é muito comum encontrarmos na literatura de cordel temas ligados à história do Brasil, desde sua formação até as questões atuais. Como podemos ver aqui nessa história da Índia, Nesse, né, 70 anos depois que o Brasil foi descoberto, ainda havia muitos índios. O país era deserto. Todo o solo brasileiro era por matos coberto. E aqui fala um pouquinho mais sobre a questão do português, né, da colonização, e etc. Então, aqui tem um jogo rápido, né? Aqui fala um pouquinho mais sobre outro cordel, que é o Brasil e os holandeses. Tá? E por muitos anos, os negros, né, ele foi escravizado no Brasil e foi apresentado, ou foi representado, melhor dizer, pelos cordelistas tradicionais de forma depreciativa, ou seja, de maneira ofensiva, né, que desvaloriza a importância deles, como um reflexo, né, das condições humilhantes a que eram submetidos nos séculos da escravidão. Felizmente, graças a um processo de luta e conscientização, essa temática foi transformada e cordelistas contemporâneos ou atuais passaram a escrever sobre a luta, a história, a força e a dignidade dos negros, como esse cordel aqui do Rei Zumbi, né, o herói do Quilombo de Palmares, tá? Então, gente, aqui fala também sobre o Repente, né, que é uma canção popular de origem portuguesa, também de tradição oral, tá? Isso aqui vocês podem ver um pouquinho mais com calma depois. Fala também sobre a estilogravura, né, e cordéis, tá? Dizendo que gravura é a técnica de fazer gravações de diversos suportes por meio de incisão ou entalhe. E o termo gravura também é usado para nos referirmos ao papel em que uma gravação será impressa. E há várias formas de gravura, né, que ganham nomes diferentes de acordo com o suporte utilizado, né, pelos artistas. Assim, a xilogravura, né, xilo, madeira, é o nome dado à gravura feita em madeira, tá? E as capas dos cordéis, elas são tradicionalmente ilustradas por meio de xilogravuras. Um exemplo de grande notoriedade na arte da xilogravura é José Francisco Borges, né, conhecido como J. Borges, é um cordelista, né, e xilogravador pernambucano. Ele escreveu seu primeiro folheto em 64 do século passado e pouco tempo depois fez sua primeira gravura para ilustrar a capa de seu segundo folheto. E a partir de 70 passou a receber encomendas de gravuras e assim, né, aos poucos, seu trabalho em artes visuais foi separando da literatura de cordel até o artista se tornar conhecido internacionalmente por suas gravuras que mantiveram, né, no entanto, a temática das tradições populares brasileiras e algumas críticas sociais. E em 2016, ou melhor, em 2006,
o governo de Pernambuco, né, concedeu a J. Borges o título de Patrimônio Vivo, tá? Então, aqui fala um pouquinho também sobre as festas populares. Aqui, né, podemos dizer que as festas populares no Brasil, também conhecidas como festejos ou folguedos, são manifestações artísticas cuja origem está relacionada à formação do povo brasileiro, né, uma vez que nelas podemos encontrar traços das culturas indígena, africana e europeia. Né? E são histórias que remontam aos negros escravizados, aos costumes indígenas, às crenças religiosas e os acontecimentos históricos europeus. Então, aqui fala um pouquinho sobre o inspirador Boi de Nassau, que tem a ver então com a ocupação dos holandeses aqui no Brasil, tá? E também sobre o Bumba Meu Boi, né? Que conta a história, né, de pai Francisco, que decide matar o boi, né, de seu patrão, que era um fazendeiro branco de muitas posses, para cozinhar a língua do animal e dar a Catirina, né, sua mulher, que está grávida e manifesta um desejo de comer a língua desse boi. E pai Francisco, amedrontado pela possibilidade de acontecer algo com o filho do casal, né, caso Catirina não tenha seu desejo saciado, rouba o animal de seu patrão, que ao descobrir que seu boi favorito fora morto, ordena que seus vaqueiros mulatos fossem mortos, né? E ordena que seus vaqueiros, né, persigam pai Francisco. Então, enquanto isso, né, Francisco ele pede ajuda a um pajé indígena que consegue ressuscitar o boi e finalizar a história com a grande festa. E o Bumba Meu Boi, do Maranhão, ele foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, como Patrimônio Imaterial do Brasil. E em cada estado do nosso país em que esse festejo popular é dançado, são incorporados, né, nele elementos da cultura local. E assim, a festa ela ganha outro nome, como Boi Bumba, Boi Bumbá, melhor dizer, no Maranhão, Boi de Reis no Ceará, Boi de Janeiro na Bahia, Dança do Boi em São Paulo, Boi de Mamãe em Santa Catarina, entre outros. E em seu estado, existe a cultura da dança do boi? Vocês já pesquisaram sobre isso? Como se chama essa festa onde você mora? Comente, né, com seus colegas, né, isso aqui seria uma atividade de sala, tá? Mas devido, né, à pandemia, nós estamos aqui nas aulas virtuais e não tem como fazer essa discussão, tá? Então falaremos um pouquinho agora sobre o cavalo marinho, né, para finalizar, que é um foguete, né, dançado principalmente em Pernambuco, na Paraíba e em Alagoas. E sua origem, né, está em variações do festejo do Bumba Meu Boi, mas a brincadeira, que envolve várias danças tradicionais nordestinas, ganhou autonomia e hoje é dançada de forma independente. O aprendizado do cavalo marinho se dá pelas gerações e o espetáculo acontece com representações teatrais e movimentos corporais, né, pelas quais os integrantes do cavalo marinho procuram transmitir mensagens diversas. E essas encenações ocorrem ao som de uma orquestra chamada de banco, né, uma vez que seus músicos tocam os instrumentos sentados em um banco. E dois instrumentos, né, utilizados nesse folgueto são a rabeca, né, e o pandeiro. E um dos momentos mais importantes da dança, né, no cavalo marinho, chama-se a dança dos arcos, em referência às fitas, né, coloridas usadas pelos dançarinos que em conjunto criam diversos desenhos no espaço. Então, eu posso ver para vocês aqui alguns vídeos que falam, né, sobre essa dança, né, tanto do cavalo marinho quanto do Bumba Meu Boi, e enviar para vocês na plataforma. Tá certo, gente? Então, pessoal, por enquanto é isso. Aqui nós finalizamos
o terceiro bimestre e também o caderno 3. E na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso ano letivo, né? E trabalha a partir da próxima aula o caderno 4, tá certo? Dando início, portanto, ao quarto bimestre. Tá bom, gente? Então, pessoal, até a próxima e um forte abraço. Tchau.